Boa noite. Os clubes vão receber menos dinheiro nesta época desportiva. O Plano Regional de Apoio ao Desporto sofreu um corte de 10%. Feitas as contas, o Governo vai disponibilizar 11 milhões e meio de euros. Este é o mote para a entrevista com Rui Alves, Presidente do Nacional. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. Que avaliação é que faz a este Plano de Apoio ao Desporto? Boa noite. É óbvio que entendo não começar por não ir diretamente, digamos, à pergunta, até porque não é verdade que a redução se situa nos 10%, porque, como sabe, com a subida da União SAD, houve uma redistribuição de dinheiros, portanto, do ponto de vista do Nacional e do Marítimo, a redução acaba por ser bastante superior. Mas quero lhe dizer que a questão relacionada com as reduções ao desporto já vem de trás, não nasceram, digamos, com este governo. Desde há muito tempo, já no anterior governo, que aquilo que mais eu ponho em causa era a forma de comunicar do governo relativamente ao projeto que tinha para o desporto regional. Como sabe, em 2007, quando há uma alteração, foi conhecido pelo chamado garrote financeiro, que levou à admissão do Dr. Alberto João Jardim e que depois seguiu umas novas edições, o desporto profissional sofreu uma redução de 25%, mas que se operou em 4 anos. Foi, de alguma maneira, uma forma inteligente de perceber que o desporto não vive, digamos, em descontinuidade. Os compromissos que os clubes têm são contínuos com os seus profissionais, com os seus restantes trabalhadores e, portanto, eles têm que ter tempo de se adequar a novas realidades. Mas quando fala da forma de comunicar do Governo Nacional, quer dizer o quê? Quando chegamos a 2011, na negociação com a República, o Governo teve que aceitar, no plano de ajustamento económico ou financeiro para a região, uma redução em tudo o que eram subsídios, independentemente de serem ao desporto ou não, uma redução de 15%. Portanto, juntou-se aos 25% que ocorreram entre 2007 a 2011, adicionaram-se 15%. E agora, esta redução... Esta redução, no caso do Nacional, foi de quanto? Que é substancial. Ela acaba por ser da ordem dos 20%, se considerarmos aquele efeito. Mas como lhe disse, eu penso que o desporto, o grande problema do desporto e do desporto profissional na região autónoma da Madeira tem sido um problema de comunicação e de análise. O que é que falha? Porque o desporto não pode ser confrontado. Eu não posso ter o desporto em confronto, digamos, com a saúde, ou com a educação, ou com a ação social escolar. Eu tenho que discutir o desporto no âmbito do modelo de sociedade que eu pretendo, em que esse desporto tem que representar mais saúde, esse desporto tem que representar mais educação e, portanto, ele é parte integrante da sociedade onde eu vivo. E isto não tem acontecido. Em parte, não temos tido também uma comunicação social, ou alguma parte da comunicação social não tem sido suficientemente, digamos, inteligente para entender que este é o contexto em que o desporto deve ser discutido, no contexto da sociedade que queremos e não em confronto com este ou aquele setor. Isso não é verdade. De resto, como sabe, nós que temos filhos, temos com certeza a ideia de que os nossos filhos seriam outros se não tivessem uma prática desportiva. Essa prática desportiva que é feita nos clubes representa, digamos, um papel social importantíssimo e que não é, muitas vezes,
não tem a relevância que é importante. Nós temos, por exemplo, o atual presidente do governo foi nadador do Clube Desportivo Nacional, o atual presidente da Câmara Municipal do Funchal foi nadador do Clube de Sport Marítimo. Mas há aqui algum investimento? Eu acho que cada um deles deve ter tido uma contribuição da sua prática desportiva na sua formação enquanto homens. Portanto, isto não pode ser esquecido. Para ter ideia, o Nacional deverá gastar em cada formando, digamos assim, em média 100 euros por mês, entre água, luz, banhos, lavagens de roupa, professores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tudo aquilo que compõe, digamos, a necessidade que é preparar um jovem no quadro do seu desenvolvimento desportivo, complementar depois àquele desenvolvimento que tem académico. E, portanto, se considerar que temos 700 elementos a formar, estamos a falar de verbas só para a formação de perto de 1 milhão de euros por ano. E, portanto, não podemos discutir isto, digamos, isoladamente. E, portanto, eu continuo a dizer que há duas formas de governação, qualquer delas em democracia, qualquer delas passível de atingir o êxito que é digamos, o objetivo principal, digamos, da governação, que é o bem-estar dos seus cidadãos, daqueles a quem representam. Uma pressupondo mais diálogo com os parceiros, na procura das soluções, outra em que o governo assume que tem a verdade consigo e que, portanto, vai atingir estes mesmos objetivos. As duas são possíveis de obterem êxito e, portanto, neste caso, entendeu, digamos, o atual governante que não tinha nada que discutir com os parceiros sobre a redução dos 10%. Portanto, nós temos, sabe, com a idade, há uma parte da nossa vida que nós entendemos que temos sempre razão. Mas o Nacional gostava de ter sido ouvido. Depois há partes em que a gente vai começando a perceber que nem sempre temos razão. E, portanto, eu porventura fui anteriormente muito, não direi crítico, mas relativamente à possibilidade do Dr. Miguel Albuquerque vir a ser Presidente do Governo, eu se calhar não acreditaria, digamos, nessa possibilidade, se calhar estava errado, e portanto, o que eu espero é que, de facto, quando expressei essa opinião, estivesse errado, porque isso significaria que um bom desempenho do atual Presidente para a sociedade em geral, para todos nós, para o nosso bem-estar, isso seria bom. Portanto, eu não posso dizer assim, para eu estar certo, isto tem que ser uma desgraça. Não, é melhor eu estar errado e isto ser muito bom para todos os madeirenses. Portanto, é isso que penso. Portanto, foi entendido assim. Eu acho que não há uma verdadeira discussão sobre a importância do desporto profissional, nomeadamente do futebol profissional, e os patamares em que ele deve se situar para que a região seja beneficiada com a presença, beneficiada do ponto de vista matemático até só sobre o retorno que tem, do ponto de vista das receitas fiscais e de segurança social, que advém, digamos, da existência desse desporto profissional. E essa discussão deve acontecer agora? A discussão, como lhe digo, há duas formas de governar. Mas entendo que eu entendo que eu governante, não desprezaria a experiência de dirigentes que têm 20 anos a sofrer e a quem passaram já N jovens que hoje são homens e que têm uma componente daquilo que são, da formação que tiveram enquanto desportivo. Para além disso, aliás, o
é muito fácil de saber quanto é que uma atividade profissional dá em retorno de segurança social e em sede de IRS e IRC. E, portanto, há muito que eu sugeria que uma empresa até externa ao governo fizesse um estudo de quanto é que custa estar na primeira divisão da Liga Profissional de Futebol ou nas outras ligas de outras modalidades. Com base nesse valor, facilmente, eu diria ao cidadão, disse assim, imagine que o valor que encontrado para a participação na primeira liga do futebol português eram 5 milhões de euros. Encontrado por um estudo feito por uma empresa credível, estrangeira até, credível, que me perguntava assim, para estar entre o 8º e o 12º lugar, o valor necessário são 5 milhões de euros. Eu sou governante e digo assim, a única atividade onde eu tenho lucro com aquilo que eu financio é a presença dos clubes na primeira divisão. Ao fim e ao cabo, criam um estudo às marcas, na primeira liga. Portanto, eu tenho que me preocupar qual é o valor em que eu asseguro a permanência destes clubes na primeira liga. Porque a partir deste patamar eu sei que não tenho o retorno, porque as verbas que vêm do exterior quando se está na primeira liga, através dos contratos de transmissão televisiva e de venda de ativos em sede de IVA, quando acontece. Se lhe disser, quer dizer, que se o Danilo Pereira foi vendido para o Futebol Clube do Porto por 4 milhões de euros, isso significa que a região, nesse momento, oferece 23% de 4 milhões de euros, que é quase 1 milhão de euros, em sede de IVA. Portanto, para você ter isto tudo, você tem que saber exatamente qual é o seu limite a partir do qual os clubes não podem continuar na primeira liga. Rui Alves, e acho que nós já ultrapassamos esse limite por falta de estudo. Se fosse feito um estudo às marcas Nacional, Marítimo e União, como o senhor pretende, acha que esta distribuição dos apoios seria bem diferente? A distribuição dos apoios, eu acho, o mesmo escalão, o mesmo valor, isso para mim parece-me... Então o estudo serviria para quê? Parece-me indiscutível. Se chegasse a esse valor de referência, facilmente dizer assim, isto é uma atividade que do montante de investimento que é feito, como tem incorporado, digamos, uma mão de obra especializada, que são os atletas profissionais, tem um retorno entre 40% a 45% em sede de IRS e de Segurança Social. Portanto, eu digo à minha população, eu tenho aqui este estudo, tenho este valor de referência, eu vou financiar publicamente esta atividade em 40%. E tenho garantido que isso volta aos cofres, digamos, da região. Portanto, o erário público aqui não é coisa. Há outra questão, que há discussão, se a promoção da região autónoma da Madeira é feita ou não com a participação dos clubes. Agora, uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu não acredito que, por exemplo, um Nacional Benfica, visto por todo o país, ou um Marítimo Benfica, visto por todo o país, pela diáspora, e que não tenha nenhum efeito, digamos, nem que seja na autoestima dos madeirenses. E há alguns a pensar que a presença dos clubes, se calhar, é uma terra que revela alguma saúde económica. O Nacional recebe mais de 1.600.000 euros. Há aqui, naturalmente, um corte. O senhor diz que é mais ou menos de 20%. O secretário de Educação, Jorge Carvalho, diz que a redução não causa constrangimentos à prática desportiva. Causa ou não causa constrangimentos do ponto de vista do Nacional? Do meu ponto de vista, causa, e é indiscutível que o futebol profissional não se gera época a época, porque senão os clubes não tinham ativos, não haviam receitas extraordinárias, e eu não posso chamar os meus atletas a dizer-lhes que vou fazer uma redução do seu contrato de trabalho, porque isso estaria numa situação de ilegalidade. E, portanto, isso é um constrangimento, digamos, depois aos atletas a contratar, porque a massa disponível para o efeito, a forma como eu vou encarar o mercado na contratação é completamente diferente, e os riscos
muito superiores, porque, independentemente de qualquer planeamento, a partir do momento que na janela de mercado eu preciso de um determinado número de atletas para ocuparem determinadas posições, se a massa, digamos, disponível é menor, eu não posso abordar determinada qualidade de jogadores. E, portanto, o que se tem assistido, Qual vai ser a estratégia agora? o que se tem assistido na Madeira, apesar de nestes em 2011, porque isto tudo começou em 2011, que eu não vou atribuir, digamos, a esta realidade que nós estamos a viver. Esta realidade que estamos a viver não é uma realidade Portanto, não é culpa deste governo, digamos assim. resulta deste governo. Contrariamente, eu tentei lhe dizer a um colega seu esta semana que, e depois foi transmitido à opinião pública de uma forma completamente errada, infelizmente, isto nasceu em 2011, quando o PAEF não entrou em consideração que uma época desportiva se realize em 2 anos económicos. Isto levou a um atraso de 6 meses, que numa das épocas chegou a uma época completa, na atribuição da subvenção, independentemente do seu montante. Isto significa que, ao começar com 6 meses de atraso, isso significa, à partida, que metade dessa subvenção eu vou ter que recorrer, digamos, às entidades bancárias e que resultam num encargo para a instituição, com o consequente, esse custo acaba por ser uma redução adicional àquela que é publicamente por parte do conhecida. governo na transferência para os clubes? Se a época começou em julho, se o Prado foi aprovado esta semana e a nossa esperança é de recebermos o mês desta época, significa que estaremos no mínimo com 5 meses. Isto significa que mais, se entrarmos no plano das viagens, estamos a falar de 1 milhão de euros de coisa. Como não vem dinheiro do céu e a realidade insular é a realidade insular, isso significa um constrangimento muito grande, que eu penso que haverá uma sensibilidade crescente do atual governo para a problemática, penso que haverá, e que terá como objetivo, até o final dos 4 anos, que, porque como sabe, o PAEF, a partir de 31 de dezembro, a região, do ponto de vista financeiro, ganha, digamos, uma autonomia de decidir os seus pagamentos na ordem do orçamento aprovado e cabimentado, não deixa de necessitar, deixa de necessitar da autorização de Lisboa para... E quando digo o Estado de Lisboa, porque isto confunde-se um bocadinho, tudo, o Estado confunde-se com Lisboa e Lisboa confunde-se com o Estado, parece... E acredita que os clubes ainda vão receber estas verbas este ano, como diz aqui o Governo? Vamos a tempo? Eu, se fosse secretário regional, teria dado a mesma resposta. Eu, como dirigente de clube, se a região não vivesse no âmbito do PAEF, eu ainda poderia ter margem de acreditar que sim. Só que há aqui um dado, é que os pagamentos de dezembro feitos pelo Governo têm que ser solicitados em Lisboa até o dia 10 de dezembro. Ora, do PAEF vão os contratos de programa, dos contratos de programa vão um parecer da Secretaria Regional do Plano e Finanças, depois desse parecer voltam à Secretaria Regional da Educação, e Direção Regional dos Desportos, que, após assinados, têm que levar o visto do Tribunal de Contas. Estamos, digamos... Estamos a 20, portanto, faltam 20 dias. Faltam 20 dias. Não me parece possível. Se a região já tivesse essa autonomia de decidir pagar até 31 de dezembro, eu vou pagar, eu acreditava. Mas eu compreendo que o seu secretário, no plano político, tenha respondido como tal. O Nacional tem tido dificuldade em pagar as deslocações dos atletas ao continente?
esse foi um caso, tem tido dificuldade, muita dificuldade, tem tido muita dificuldade, porque, como sabe, essa é uma parte que eu não entendo, a não ser, digamos, fruto, digamos, de um governo novo, que procura, digamos, cumprir promessas eleitorais com prazos curtos, e essa aceleração, às vezes, faz esquecer algum pormenor. Estas alterações nas regras do subsídio de mobilidade. A parte da mobilidade, o desporto, na negociação com a República, não entrou e não se teve em consideração uma situação muito interessante que a região vivia. É que a região vive no desporto, a especificidade de uma viagem no desporto exige que coisas diferentes de uma viagem em grupo, porque a convocatória só sai na semana e tem que fazer a reserva do número de lugares com uma antecedência muito grande, para não haver falhas, até porque tem penalização desportiva. E o preço da viagem do desporto era fixo. E agora? E continua a ser fixo. Só que, ao ser fixo e operar sem a restrição de ter que mudar o nome e até a natureza da bagagem, fica uma viagem que tem um determinado código próprio e equivale a uma viagem sem restrição, porque eu posso mudar os nomes e não sei o quê. Essa situação descurada leva a que, neste momento, não se tenha resolvido nenhum problema se esse código de viagem tem direito a reembolso, que é em prejuízo da região, porque depois fará os contratos de programa com os correspondentes valores. Só que, neste momento, os clubes, como os contratos de programa para as viagens estão a ser feitos também desde 2011, começaram a ser feitos com este atraso, isso significa que você tem que acudir à tesouraria ou ao banco para poder viajar, o que é, não direi, digamos, caricato, mas que na sua opinião, as viagens dos atletas difícil. deviam ter direito também a este reembolso, é isso? Não, elas têm que ter, isso é mais que lógico. O número de vezes. Então o que é que está em causa aqui? Foram descuradas. Neste momento o próprio Presidente do Governo já assumiu que o Governo estava a tentar resolver, porque é menos custo para o Governo, não é? Portanto, repare, se eu não fosse a especificidade da viagem, e os atletas são todos residentes, eu marcaria as viagens no quadro especulativo que se desenvolveu a nível das companhias por 400 euros e tinha direito a reembolso de 300 e tal euros. Isto significaria um montante a pagar pelo governo muito superior àquele que resulta de um negócio feito com a TAP, porque mesmo assim ainda é a companhia a operar que se revela mais adequada à expressividade que uma viagem do desporto tem, mas em que a TAP manteve, digamos, o preço fixo que tinha anteriormente. Portanto, eu penso que este problema está perto de estar solucionado. É só meter o código dessa viagem na lista que é enviada para o CTT e, portanto, para se arrumar. Porque o clube não tem condições, ainda por cima o Nacional, como sabe, tem a participação também dos júniores a nível nacional. Quem diz o Nacional, penso que os outros clubes, em especial o maior clube da Madeira, que tem mais deslocações nacionais, também tem um problema grave de estar a ter que Como madeirense, como é que vê esta portaria que impede o reembolso imediato das viagens pagas com cartão de crédito? Faz sentido. Confesso que me senti, e não queria responder essa pergunta como dirigente, mas como cidadão. Confesso que me senti um pouco ofendido com esta intromissão de um governo na relação que um cidadão tem com uma entidade bancária. Se eu for pedir crédito bancário para viajar, esse não é um problema de qualquer governo. Confesso que a mim me fez extrema confusão.
Parece que foi uma infelicidade que aconteceu, está corrigida parcialmente, posteriormente, mas mantendo-se, digamos, a questão do crédito, porque o cartão de crédito, os bancos não andam a fazer favores, digamos, em lhe dar o cartão de crédito. O cartão de crédito é pago, há uma relação, e essa relação é do ser humano, um indivíduo, com a banca. Pelo amor de Deus, eu acho que o Estado, nós falamos mais Estado, menos Estado na nossa vida privada. Por vezes, Neste caso, as democracias, do ponto de vista político, falam muito que o Estado deve cada vez menos interferir na vida, digamos, do cidadão. A verdade é que vemos exatamente o contrário. Rui Alves, a União utiliza o Estádio da Madeira para os Jogos Grandes. Em caso de intempério, o Presidente da União, Filipe Silva, já vai dizer que bem podia ser usado o Estádio dos Barreiros. Qual é a sua opinião? Isso... Concorda com o Filipe Silva? Eu vi um artigo caricato, porque houve 2 artigos daqui, como digo, a comunicação social tem que fazer o seu papel, mas tem que fazê-lo com inteligência e honestidade. Um dos artigos do Diário de Notícias do Funchal que eu achei um máximo. Eu não posso, primeiro, não foi que a região gasta 3 vezes mais no desporto que os Açores. Eu não posso fazer este artigo sem terminar a saber quanto é que pagam os clubes dos Açores em encargos sociais e quanto é que pagam os da Madeira. Para saber no líquido, nem que seja por isto, quem é que fica a ganhar e quem fica a perder. Eu penso que os Açores estão a perder. Que mesmo assim, a região, no líquido, investe menos no desporto e tem uma realidade desportiva ainda, por cima, completamente distinta dos Açores. Os Açores, a nível nacional, praticamente a nível desportivo não existem, quando não há a realidade da Madeira, onde o desporto na Madeira promoveu para os madeirenses uma inclusão social que nunca tinha acontecido antes de vivermos como região autónoma. Portanto, se há setor que mais fez pela inclusão social dos madeirenses, não tenho dúvida que Mas no caso foi de mau tempo na Choupana, acha que o União tinha direito a usar o Estádio dos Barreiros? O outro foi que eu pensei que era quando ouvimos falar do Médio Oriente e daquelas situações que são, enfim, tristes para qualquer ser humano, que isso tem influência no turismo. Agora, alguém se lembrar que um nevoeiro podia ter influência no turismo, então não se promovia mais os passeios nas levadas da Madeira, que elas ocorrem muitas vezes também sob o risco do nevoeiro, portanto, e tudo tinha acabado. Eu acho isto ao mesmo tempo lamentável com o órgão de computação social patrocinar este tipo de artigos. Agora, relativamente a essa já aconteceu uma vez anteriormente, quando o estádio Património Público da região era gerido pelo governo, que o Nacional teve um jogo com o nevoeiro que veio disputar no estádio dos Barreiros. A realidade atual é uma realidade muito diferente e mais complexa. Portanto, é preciso ver como é que se coloca o governo nesta situação, como é que se coloca o governo na transferência de um bem público para uma entidade privada, para poder responder a essa pergunta. O Nacional, já consegui perceber como é que se coloca o governo? O Nacional nunca se coloca para essa situação, porque existem regulamentos e portanto, o futebol não é só não existe só no Nacional. Não havia futebol na Rússia, não havia futebol em muitas outras partes do mundo. Portanto, o percentual de jogos que tivemos por realizar é insignificante para a realidade. E quero dizer mais, porque parece que a localização
da choupana foi uma escolha, digamos, pessoal minha e da minha direção da altura, mas eu quero dizer a todos os madeirenses, primeiro, nós fomos obrigados, entre aspas, a ter a choupana como única solução. Em primeiro lugar, porque o plano diretor municipal do Funchal não tinha no plano em vigência nenhuma área reservada, digamos, à construção de infraestruturas desportivas. O primeiro projeto que apresentei ao Governo na altura foi para a zona da Madalena, portanto, porque havia um campo da Madalena e, com base na existência desse campo, poder-se-ia produzir juridicamente alguma justificação pública de interesse público que superasse a não previsão dentro do Plano Diretor Municipal do Funchal dessa infraestrutura desportiva. E, portanto, havia também um campo da choupana, foi outra alternativa. Como sabe, inclusive, o Ministério Público pôs em causa o licenciamento do estádio por incompatibilidade com o Plano Diretor Municipal do Funchal, e é por já haver prática desportiva e um interesse público associado que já existia na choupana, que isso acabou por não constituir qualquer problema. Portanto, o que é que espera deste governo? É preciso que o que eu espero deste governo é o que qualquer cidadão sempre espera de qualquer governo. É que as funções principais de um governo é contribuir para a melhoria do bem-estar daqueles que vivem na sociedade e que são representados pelo governo. E, portanto, eu não vou fugir a essa regra, não é? E, como lhe disse há pouco, se há 3 anos não esperaria que o Dr. Miguel Albuquerque revelasse características para líder do governo, o que eu desejo é que as revele cada vez mais. E, portanto... Aliás, em 2012 o senhor disse que podia ser o detonador das ambições políticas de Miguel Albuquerque. Agora já está mais pacificada esta linguagem? Isso foi decorrente, digamos, de uma abordagem de um vereador de então, que confundia uma discussão do desporto com a vida particular, que é uma coisa que me magoa muito. E, à data, porventura, a reação não foi a mais adequada da minha parte perante essa intermissão na minha vida privada. Hoje não o faria. Portanto, como lhe disse, há momentos que nós achamos que temos sempre razão, e depois a idade vai-nos ensinando de que, porventura, muitas vezes estamos errados. Ainda este ano o senhor disse que ia pedir ao Governo a transferência da Quinta Magnólia para o património nacional. Este pedido já foi feito? Isso foi uma espécie, digamos, de provocação a um pensamento público. Como sabe, eu vou passar outra vez para a esfera, deixar de ser dirigente para poder falar como cidadão. Eu entendo que o património público, aquele que está na esfera do património público, não pode passar gratuitamente para a esfera de um privado. É uma injustiça para aqueles que ficam de fora daquele privado, porque o património público é de todos. E, portanto, isso foi uma provocação à reflexão, tanto assim que levou, e isso, porventura, se isso acontecesse, eu esperava que tivesse a acontecer, a uma reação positiva por parte do governo. Primeiro, tirando a Quinta Magnólia da Sociedade de Desenvolvimento, passando para a sua esfera e tendo uma intenção clara de intervir na Quinta Magnólia, que estava, digamos, em abandono. Pelo menos essa provocação, entre aspas, levou a um posicionamento, para já levou a sair da sociedade de desenvolvimento, o que para mim acho um aspecto positivo, até porque as sociedades de desenvolvimento, neste momento, como sabe, gerem passivo e as rendas de algumas coisas onde foi possível ter rendas,
não é? Não estão vocacionadas para produzirem mais obras. E, portanto, a intervenção da Quinta Magnólia estar na esfera do Governo parece-me o mais correto e espero que não seja necessário eu pedir a Quinta Magnólia para o Governo intervir. Engenheiro Rui Alves, quais são os seus grandes objetivos para esta época desportiva? Nós, como sabe, há um constrangimento económico ou financeiro que nos leva a uma perda de qualidade. Isso é evidente. A Liga Europa está completamente posta de parte ou não? Foi possível ir fazendo um deslizamento depois de 2011, porque tínhamos ainda uma estrutura de qualidade que era bastante competitiva e nos aproximava desses lugares. Nós, há 2 anos, quando o ministro, salvo erro, Poiares Maduro, ia obrigar a que houvesse canal aberto para os jogos dos 5 primeiros classificados das últimas 5 épocas, o Nacional era o 5º clube em Portugal, em classificação. Isso significava que tinha uma estrutura de qualidade, em termos esportivos, adequada. Essa estrutura, como sabe, os contratos e a gestão do futebol profissional faz com contratos de 3, 4 anos para garantir alguma receita extraordinária da venda, porque não se pode fazer contratos anuais e significa que todos os anos tinha que estar à procura de jogadores e, portanto, isso levaria à ruína de qualquer projeto. Tínhamos jogadores de qualidade que, entretanto, fomos progressivamente perdendo, substituí-los por outros de igual qualidade, significava ter a mesma capacidade de investimento que tínhamos há algum tempo atrás. Ora, repare, no início do século, o financiamento à participação na primeira divisão eram 3 milhões de euros. Garantia praticamente que a Madeira todos os anos tivesse uma equipa numa competição europeia. Garantia que quase todos os anos os ativos dos clubes da Madeira fossem transacionados e com receitas vindas do exterior para a região. Do ponto de vista económico, eu tenho dúvidas se o Governo fica a ganhar com a redução, com reduções. Se o Governo fizesse bem as contas, se o Nacional e o Marítimo, se não tivesse havido alteração, estavam neste momento ao nível do Sporting Clube de Braga, que este ano fez transações próximas dos 20 milhões de euros. 20 milhões de euros em IVA são quase 5 milhões de euros que tinham chegado à região. E o Nacional... Portanto, 5 milhões de euros, estamos a falar, era uma diferença de 1 milhão para o financiamento do Governo. Portanto, Sr. Presidente, futebol, e o Nacional está em condições de ir agora aos mercados de dezembro? O Nacional terá que fazer, digamos, uma correção, digamos, no seu plantel em que áreas? Um pouco cirúrgica, digamos, melhorando setores ou posições que eventualmente não se têm revelado, digamos, à altura daquilo que são as exigências da nossa participação, mas condicionados, não como o Sr. Secretário dizia, que não tem constrangimentos, condicionados, obviamente, pela inexistência de recursos. Já tem alguns nomes? Económicos. Nomes nós temos, agora, como lhe digo... Capacidade financeira é que falta. É que falta, mas penso que vamos conseguir, com certeza, ter 3, 4 saídas e, provavelmente, 2 ou 3 entradas para o reajustamento, digamos, desta época. De hoje a 8 dias temos derby. Eu não queria que porque esta nossa conversa, tivéssemos aqui um bocado isolados na área profissional. Porque continuo a dizer que é muito importante discutir o papel que cada um destes clubes faz na formação e é muito importante discutir também, digamos, o custo que as infraestruturas próprias e a injustiça que é
os clubes que têm infraestruturas próprias, o que têm que se portar relativamente aos que não têm infraestruturas próprias. Se voltasse atrás, de facto tinha feito na Choupana o que nós necessitávamos, porque hoje temos exigências regulamentares. Portanto, neste momento a Federação Portuguesa de Futebol aprovou há tempos regulamentos para ter formação com exigências quase ao nível de ter certificação de academia, mas continuava a treinar na Choupana e vinha jogar aos Barreiros. E em vez de gastar 350 mil euros na exploração da infraestrutura e na manutenção da infraestrutura anual, se calhar gastava um terço e, portanto, tornava-me mais competitivo. Sr. Presidente, de hoje a 8 dias temos derby, o Nacional recebe às 20h30 o Marítimo. O que é que espera deste encontro? Eu espero que aquilo que vem acontecendo nos últimos anos, que conduziu a alguma pacificação em torno desses derbys, se repita, que se jogue dentro do campo, independentemente do resultado, obviamente, que eu quero que o Nacional vença esse encontro, um encontro difícil, até porque me parece que o Marítimo está num bom momento e está bastante forte, mas que se perceba que o futebol e um espetáculo desportivo é um lugar de comunhão de sentimentos positivos e não de luta entre cristãos e muçulmanos. E os preços dos bilhetes vão ser convidativos? Aqui somos todos cristãos, portanto não há razão para estarmos a criar... E os preços são convidativos? Penso que são. Nós criamos uns preços, portanto temos 10, 15 e 20 euros, penso eu que são os preços fixados, exatamente caminhando nesse sentido, que seja uma grande festa, que promova, digamos, as pessoas não acreditam, mas que promova também, digamos, a autoestima dos madeirenses de terem os seus principais emblemas numa competição e presentes na televisão, e que isso sirva para, em momentos difíceis como são aquilo que as famílias da Madeira vivem, portanto, terem um momento de descontração, digamos assim. Engenheiro Rui Alves, vamos esperar então por esse grande derby que acontece na próxima sexta-feira. Muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final deste programa em entrevista, assim especial. Desejo uma boa noite e um bom fim de semana.